Graças a Deus. Os estudos mostram um grande avanço aos meios de terra, não tentativa de conter o avanço das doenças primitivas, combatendo todos os efeitos, os errados por esses descontroles humanos. E quanto mais o ser humano estuda, a menos ele sabe, porque ele combate efeito. Ele saber qual é a causa, mas os interesses que cada um tem, estando no mundo material, é mais importante do que resolver de fato os problemas dos próprios seres humanos. Quanto mais observamos o avanço da tecnologia, mais observamos que o ser humano regride em seu modo de agir. Toda forma de cura é muito simples. Todo corpo precisa de nutrientes, precisa de energia. Cuidar dos nutrientes, qualidade, e trazer aos corpos boa energia, ocorre naturalmente uma reação. Entendendo que o ser humano faz parte de um meio ambiente, ele faz parte do meio ambiente, e é este meio ambiente que é o causador hoje dos males que afligem os seres humanos. Tão preocupado com tantas bactérias, vírus, tantas variáveis de doenças, mas sabendo a causa, a inutilidade do conhecimento se faz. Faz muitas fórmulas, muitos medicamentos, pouco efeito, porque o medicamento não é na causa, não é o que provoca a doença, mas no que mantém o efeito da doença. Assim, cada ser humano, quando ele busca o auxílio alternativo, ele fica cheio de dúvidas sobre o que fazer, porque torna-se tão maçante o apelo dos poderosos grupos que ministram a doença ao mundo, que os seres humanos duvidam que algo diferente pode agir na causa do problema. O corpo precisa dos elementos que ele absorve para se manter saudável. O cuidar desses elementos é que mantém o corpo saudável. Cuidar dos elementos que nutrem o corpo. Não basta o ser humano intoxicar-se de remédios. Não é cura, remédio. Por toda uma vida. E cada vez mais, observando o deterioramento do corpo pelo estado mental do dependente de medicamentos que não curam, comprovadamente não curam, mantém a pessoa doente. Quando o Espírito vem lhe trazer fórmulas simples que envolve desde a sua concentração, sua fé e suas atitudes, suas escolhas. As pessoas procuram meios
fazer o que o Espírito faz, o que ele pede, sempre pode parecer muita coisa complicada, porque vai exigir uma disciplina, mudar uma disciplina viciosa a uma disciplina complementar, saudável. Há um processo de depuração para chegar ao processo de correção. Depurar o corpo para corrigi-lo. Enquanto que o apelo humano lhes vende cápsulas e mais cápsulas que comprovadamente provocam os efeitos colaterais. Colateral. Ou seja, todo medicamento provoca um efeito contrário àquilo que o corpo suporta. Então, o que faz aparentemente bem a um órgão, prejudica outros 2, 3. Cria-se um processo vicioso, o que vai prejudicando a natureza imune do ser humano. Quanto mais observa-se o crescimento medicinal, menos os seres humanos conseguem resultados práticos de cura. Aqueles que seguem orientação saudável da vida vencem a doença, porque a mente, o cérebro, não é de um doente. Que quando o ser humano ele é um doente, ele cria uma doença. O ser humano não aceitando que ele é um doente, e aquele que não se aceita doente se disciplina dentro da crença, hábito, corra a doença, corra o mal. É assim que se cura o câncer. Com disciplina na vida. E não importa o estágio que ela esteja. Corra-se a doença sim. Quando você aprender que a vida é para viver. É para você viver a vida. Cuidar do amor. Cuidar do seu tempo. Viver em harmonia. Energia. Essa energia que o corpo precisa. E não do desequilíbrio da vida que o ser humano vive. E que prejudica todos os órgãos. Por onde ocorrem essas anomalias. Então aquele que vem em busca de cura, se não disciplinar a vida, continuar dependente, é cada vez pior. Torna-se a dependência dos seres humanos. Disciplina, vida, alegria e a cura que você precisa. A esse conhecimento que precisa. Você aprender a interagir com a natureza. Por quê? Porque a natureza cuida de você. Os que cuidam pela natureza se curam. Os que cuidam-se pelos laboratórios não vivem. Alguns vegetam, não vivem. Não têm energia, não têm força. E além de desenvolver muitos processos alérgicos em sua vida, por causa dos efeitos colaterais que a sociedade impõe a você. E como ser humano, muitas dúvidas tem. Mesmo aqueles dizer-se espíritas, religiosos, que dizer acreditar nos espíritos, nem esses fazer o que os espíritos ensinam. Nem esses fazer plenamente todo o processo de cura. Com isso, ocorrem-se essas dúvidas
E essas dúvidas prejudicam o corpo, porque essas dúvidas provocam desequilíbrio mental. A fé em dúvida provoca desequilíbrio mental. Porque aquele que é real, verdadeiro, tem fé, disciplina a vida e corrige-se. Porque a anomalia do corpo é resultado de alguma indisciplina, algum exagero, algum problema congênito adquirido pelos seus próprios vidas, que ficou impregnada em seu corpo perispiritual, que afeta o corpo físico. Quando não dá importância ao fluido da água, não dá importância ao ar, não dá importância ao ambiente, não dá importância à oração, não dá importância. E quando não dá importância ao que tem vida, ao que gera vida, é praticamente invisível, né? Como é uma molécula praticamente invisível, um óvulo praticamente invisível, ou um espermatozoide. E juntando os dois invisíveis, cria vida, partículas, células. Quanto mais observas o avanço da medicina, mais aqueles que adotam a medicina natural mantêm-se curadas. Enquanto os homens preocupados em desenvolver vacinas, o ser humano preocupado em se alimentar saudável não precisa preocupar-se em vacina, porque o corpo cria imunidade para defender-se de qualquer mal. E isso a medicina da terra não explica, porque o ser humano que tem fé, ele aprendeu a disciplinar-se e seguir a orientação que é passada. A fórmula da cura está na disciplina com que você emprega em sua vida. Então cura-se qualquer coisa, desde que você seja disciplinado. Ou você mantém a doença em você por anos, mas não há vida. Não há vida em quem tem doença. E é preciso haver vida para combater a doença. Você faz parte desta ar que você respira, desta água que você bebe, desta fé que você professa. Isso mantém você saudável. Aí vem os homens da terra combater, amando dos laboratórios, proibir o ser humano de ter fé. Proibir o ser humano de ter fé. Porque eles não querem perder o poder de venda que eles têm sobre os fracos. Os fracos que têm medo. Medo de acreditar. Medo de crer que é possível transformar o mal no bem, sem você precisar intoxicar-se ou ficar com efeitos colaterais por toda a vida. O seu medo é seu inimigo. Seu medo é seu inimigo. Seu medo o torna fraco. E todo fraco torna-se agressivo. Muito agressivo. Você tem fé? Acredita no fluido da água? Você bebeu água corretamente conforme foi orientado a você? Você interagiu com a natureza? Você fez prece? Você vive? Ou você, seu tempo restrito demais para viver? Trabalha muito, vive pouco, muito dinheiro,
pouca vida, muito pobre. Porque quem não vive é pobre. Pobre do espírito, que se prende e não vive, não tem alegria, não tem paz, não para um minuto para sentir o vento, para olhar as flores, observar as cores das flores, para sentir o odor, para ver a fé em cada um que se ajoelha no altar, que acende uma vela, que faz uma oração. Está tão ocupado que não está vivendo. Com isso, já não há vida a ser declarada, não há vida em você. E vida declarada é como você vive, como você observa, como você faz. E é assim que você cura todas as suas doenças. Todos. Mas quanto prestar atenção nas flores quando chegou? Quantos pegaram-se a água e segurou ele com fé? Quantos fez isso? Quantos disciplinam isso? Quantos minutos de vida você tem por dia? Quantos minutos de vida você tem por dia? Quantos segundos de vida você tem por dia? Às vezes você achar que está vivo, apenas achar que está vivo, mas você não age como um ser que está vivo, porque você não vê a beleza do mundo. Você só vê o que é feio, o que é errado, o que é mal, porque não há vida. Nossos olhos não há vida. Observe e preste atenção ao que Jesus Cristo ensina. Quantas vezes você já viu as flores no campo? Quantas vezes você passando por uma rua, viu uma flor e parou e foi lá contemplar a beleza da flor? Você vê concreto, você vê asfalto, você vê carros, você vê muita gente, mas você não tem tempo para ver a vida. Aí você fica doente, porque você tem pressa e não vive enquanto está com pressa. Não vive. Jesus disse: olha os lírios do campo. Quantas vezes você foi olhar o lírio do campo? Quantas vezes você foi contemplar as flores? Quantas vezes você chegou perto para sentir a delicadeza de uma pele, de uma pétala, a pele da flor? Quantas vezes? Vida. Quanto mais a medicina avança, menos o ser humano entende. Porque a vida está em você viver. E quando você vive, não há doença em você. Obrigado.